Eu nasci já no final da década de 60, em Santos, em São Paulo. Aquela típica família brasileira bem misturada, meu pai do Nordeste, cearense, minha mãe carioca e eu paulista, né? Mas muitos amigos lá em Santos, o pessoal de Santos tem aquela coisa de paulista, mas muito mais relaxado do que o paulistano da capital. Eu até hoje tenho muita saudade de lá, porque as pessoas têm essa coisa muito de conversar fácil, todo mundo bota a cadeira para o lado de fora para conversar com as pessoas, mas eu saí de lá também muito nova. Com 7 anos, meu pai foi para Brasília para trabalhar na Siderbras, ele era da COSIPA, da Companhia Siderúrgica Paulista, e aí ele foi chamado para trabalhar na Siderbras, e aí a gente foi para Brasília já em 1975 para 76. Brasília era muito diferente do que é hoje, né? Muito menor, muito menos gente. Aí eu estudei em Brasília, cresci em Brasília, sou típica candanga, né? E meu pai, apesar de ser do Ceará, ele já tinha essa coisa de falar muito das árvores do Cerrado, e ele tinha um álbum de fotos de árvores, das árvores de Brasília, não só do Cerrado, né, porque Brasília tem muita espécie da Mata Atlântica que foi plantada lá, mas ele também conhecia bem piquezeiro, era apaixonado pelos piquezeiros, ela tinha essa ligação muito forte e achava Brasília uma cidade muito desenvolvida, né, uma cidade muito mais agradável, amena do que uma cidade convencional, né. Então eu estudei em Brasília, fiz Universidade de Brasília, depois mais tarde fiz mestrado, acabei fazendo concurso, passei em alguns concursos, mas advoguei muitos anos também, né, eu fiz Direito na UNB, e estudei muita literatura, que foi o meu mestrado, que é uma das minhas paixões, é a literatura brasileira. Fiz natação, eu também gosto muito das minhas atividades assim, de lazer, eu acho que isso me deu muita disciplina, a natação, porque eu cheguei quase a ser uma atleta de alto rendimento, e estudei piano, estudei muita coisa também, que acabou fazendo com que eu tivesse uma rotina bem cheia. E agora Chapada dos Veadeiros eu só fui conhecer bem mais tarde, talvez não tão tarde, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, aí tinham grupos de amigos da natação e do polo aquático que vinham para cá com frequência, e aí eu foi o primeiro lugar que eu estive, foi São Bento. O pessoal acampava na São Bento, não tinha estrutura nenhuma naquela época, e aí eu cheguei lá de noite, já eram 11 horas da noite, e a gente ia montar barracas, 11 horas da noite, terminava de montar barraca às 5 horas da manhã, porque não tinha negócio de iglu, era aquelas barracas de tipo mansão Wayne, a gente chamava de mansão Wayne, que tinha quarto, sala, cozinha, varanda, e ninguém sabia como é que montava, né, ficava tentando montar os ferros, ficava testando os ferros para ver se conseguia montar a barraca, e demorava um tempão, né. Mas era uma farra muito grande, para mim foi uma revelação, né, a primeira vez que eu olhei para aquilo, eu falei, isso é paradisíaco, eu nunca tinha visto um lugar tão bonito, apesar de que eu cheguei de noite, mas era lua cheia, e muita coisa estava refletido com a lua, e São Bento completamente intocada, que São Bento já é uma cachoeira muito bonita, né, então para mim já comecei a ter uma ligação com a Chapada, mas naquela época eu já não sabia, não tinha a menor ideia que um dia eu ia querer morar na Chapada, ou adquirir terras, ou virar RPPnista, nem sabia o que era RPPN, acho inclusive que a maioria das pessoas não sabe que é uma RPPN, isso faz com que talvez até seja um dos gargalos que a gente precise trabalhar e divulgar mais para o grande público o que é uma RPPN, porque eu tenho a impressão que muitas pessoas gostariam de se engajar, ter uma terra para preservação, né, ainda mais num momento como esse, que a gente está de emergência climática e grande devastação, principalmente do Cerrado.
Mas enfim, e aí eu comecei a frequentar a Chapada, era como se fosse assim, aquele programa bom e barato, né, que não era longe de Brasília, a gente conseguia pousadas por um preço legal, né, a gente estudante, então, e depois eu viajei muito, claro, fui para a Europa, para os Estados Unidos, mas eu sempre pensava assim, engraçado, né, às vezes eu tinha gastado um dinheirão, eu falei, mas a Chapada é melhor, é um programa melhor, é mais gostoso ir para a Chapada, né? Claro que não se compara, que às vezes é um programa cultural, etc. Mas eu sempre fiquei com a Chapada na cabeça de que provavelmente já tinha algum embrião de alguma ligação maior que eu teria com a Chapada, né? Eu primeiro comprei vários terrenos ali em Alto Paraíso, apareceu uma oportunidade interessante, um procurador vendendo uma área muito preservada, e eu acabei comprando esses terrenos e construindo uma casa em Alto Paraíso. Eu não me adaptei, eu achei Alto Paraíso muito movimentado, muito barulho, principalmente final de semana, e acabei não me adaptando, e a partir daí eu já comecei a pensar em comprar uma terra maior e morar realmente em zona rural. Desde 2016 eu vinha trabalhando voluntariamente para a Rede Sementes do Cerrado, comecei a colher semente, eu mesma plantava minhas mudas, plantava muita muda em Brasília, nas quadras em Brasília. Aí eu comecei a me envolver com a área de conservação, a partir da rede, a partir da Associação dos Amigos das Florestas. E aí eu tinha esse trabalho, fui convidada em 2018 para ajudar na gestão do viveiro que era da Funatura e que foi transferido para o Instituto Federal de Brasília, que era um produto do São Bartolomeu Vivo, um projeto que foi realizado pela Funatura. E esse viveiro estava tendo muitas dificuldades de se manter e a gente conseguiu criar um sistema para ele se manter, e ele funciona até hoje. A gente consegue vender as mudas a preço bem baixo e consegue pagar os viveristas, né? E foi alguma coisa que a gente realmente conseguiu. E depois a gente teve mais um projeto de viveiro da Fundação Boticário, mas enfim, eu já comecei a entrar em contato com o problema do cerrado, com o problema do desmatamento do cerrado, do ser um bioma mais desmatado e de ser um bioma tão incrivelmente importante para o Brasil, mas que tudo apontava para o fato que as pessoas estavam alheias à importância do cerrado. E isso foi criando também um vínculo muito forte com o cerrado, com a necessidade de proteger o cerrado, né, e o fato também de que esse bioma tem poucas áreas protegidas. E aí eu sabia, entrei em contato com a reserva privada, com a RPPN, o que é uma RPPN, e me pareceu uma estratégia super interessante para reforçar os esforços mais tradicionais de proteção do cerrado, que seria criar as unidades de proteção integral, fazer projetos de restauração, principalmente em áreas úmidas, mas a RPPN me pareceu sempre uma estratégia muito interessante, muito pouco divulgada, e que talvez ela viesse a ser particularmente importante para o cerrado, né? E aí, quando eu achei que eu não gostaria de continuar morando em Alto Paraíso, eu já estava procurando terras, e a coisa veio meio a calhar, porque eu cheguei a perguntar para o Richard, pedi uma indicação para o Richard de um corretor em Cavalcante. Eu percebi que as terras em Alto Paraíso estavam muito caras e eu não ia conseguir comprar uma terra tão significativa. E aí eu entrei em contato com o Negão, né? E aí ele me ofereceu algumas opções de compra, inclusive uma terra que tem uma cachoeira muito bonita, aqui mais para frente, depois do Catingueiro, mas já era um cerrado, digamos assim, secundário, né? Porque ele tinha sido muito desmatado para criação de gado, para plantio de pastagem. Então, apesar de que a cachoeira era maravilhosa,
o que não me interessava tanto, porque eu não estava comprando terra com o intuito não estava priorizando a questão da cachoeira. Ao mesmo tempo, eu percebi que essa terra aqui, que acabou se transformando na RPPN Avacanoeira, ela tinha um cerrado bem mais conservado, bem mais pristino, ou prístino, não sei qual é a pronúncia correta, do que essas outras terras que eu havia visitado. E aí eu também entrei em contato com a história dessa terra, que essa terra é uma parte da Fazenda Barra, que foi de propriedade do senhor Joaquim, que era farmacêutico em Cavalcante. Ele estudou em Ribeirão Preto. Ele ia e voltava, e ele era particularmente avesso à ideia de desmatar o cerrado. Ele sempre gostou muito de conservar, e ele tinha uma criação insignificante de gado. A terra tinha quase 600 alqueires goianos, era enorme, e ele tinha essa vocação de conservação, né? Duas das filhas dele, que depois do falecimento dele, estavam muito interessadas em vender a parte delas. Então, eu acabei justamente comprando essas duas glebas das filhas do senhor Joaquim, em razão de me parecer uma terra e também, é claro, não ficava tão longe de Cavalcante, tinha algumas vantagens logísticas, e ela tinha muitos sinais de fauna. A gente viu muitas pegadas, principalmente na serra, de onça. A gente não sabia nem exatamente que onça será que tem aqui, né? A gente não sabia se era onça parda, o que era exatamente que tinha aqui, mas o negão sempre falava, não, aqui tem muita fauna, e o intuito maior era comprar uma área para proteger a flora e a fauna. E depois ela acabou se revelando um ponto onde houve mais registros de onça pintada pelo grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília, que é liderado pelo Zé Luiz, né? E aí acabou se revelando uma terra com muitos registros significativos de onça pintada, provavelmente em função das nascentes que tem ali na serra. Aí tem a área do Coutinho também, que tem uma área úmida muito grande lá para cima, depois da RPPN. Ao lado você tem os cristais, que são mais de 200 hectares de área úmida. Então a gente tem realmente uma diversidade de mamíferos e de avifauna também bem interessante aqui, em função desse estado de conservação da área, em razão do senhor Joaquim, que fez essa gentileza, que teve essa observação. Ele teve a capacidade de ver o quão o cerrado era importante, o cerrado de pé, né? E ele não quis desmatar a área. Infelizmente eu consegui comprar. Foi tudo muito rápido, na verdade. Foi 2021, foi a compra. 2022 foi feita a RPPN. 2023, 2024, o plano de manejo. Graças à Funatura, as coisas correram muito bem, mas eu acho que vale mencionar que foi muito em função do Yuri Salmona, que foi o consultor, que hoje é presidente do Instituto Cerrados, que estava responsável pelo processo de criação da RPPN. Foi muito em função da expertise, mas muito também em função da inteligência emocional, da paciência, da calma, da tranquilidade dele, que foi possível vencer os obstáculos para criar a RPPN. Especialmente algumas exigências excessivas do cartório local aqui de Cavalcante estavam meio que dificultando a criação da reserva. E depois que uma reunião, a gente conseguiu fazer esse encontro de agendas entre Yuri e o tabelião, o oficial do cartório, não sei se o nome é tabelião mesmo, e a gente conseguiu afastar algumas das exigências, e a gente conseguiu dar prosseguimento
ao processo de criação da reserva. Então eu sou muito grata também ao Yuri, não só à Funatura, mas ao Yuri Salmona, que foi a pessoa, que é um pesquisador também, que o Instituto Cerrado também abraçou essa grande estratégia, que é a criação de reservas privadas, e eles também têm feito, junto com a Funatura, uma quantidade muito significativa de reservas no Cerrado, né? E claro, eu acho que essa realização de fazer uma reserva tem muito a ver com o fato do Cerrado não ter tido o reconhecimento, a sua importância não está sendo suficientemente divulgada e reconhecida até por governos tidos como mais liberais e mais pró-meio ambiente, né? O Cerrado não é só o coração das águas do Brasil, ele tem uma diversidade altíssima, muitas das espécies herbáceas, elas são espécies ainda desconhecidas, têm um alto potencial fitoterápico, o Cerrado tem uma alta resiliência ao calor e à escassez hídrica. Ele é um bioma muito mais antigo do que a Amazônia, do que a Floresta Atlântica, e talvez isso faça com que ele seja uma grande esperança para um mundo superaquecido. Então pode ser que o Cerrado venha realmente a ser reconhecido como um bioma muito mais essencial para os dias de hoje, para a emergência que está se avizinhando, do que outros biomas, em razão dessa antiguidade, dessa resiliência maior que ele possui em relação ao calor, em relação à falta de água. A gente desenvolve aqui algumas atividades, começamos algumas atividades, primeiro relacionada a um ASAS, que é um centro de soltura de animais silvestres reabilitados pelo IBAMA. Então a gente recebe animais que vêm principalmente dos setas de Goiânia, já reabilitados, para que eles sejam soltos aqui no Cerrado. A gente teve um lobo-guará que foi solto em fevereiro de 2024, e nós estamos com 2 antas jovens, um casal de antas, que foi resgatado em Jataí, e provavelmente as suas mães, eles não são irmãos, provavelmente as suas mães foram atropeladas. E a gente está aguardando eles ficarem adultos para que a soltura seja realizada com boas chances de sucesso. A soltura do lobo foi um grande sucesso, porque ele era um animal adulto que já sabia caçar. Então, foi uma reabilitação fantástica que foi feita pelo IBAMA com a ajuda do Instituto Floresta Cheia lá de Goiânia, que é um instituto que reúne veterinários, na maior parte são veterinárias, na verdade mulheres, que dão esse apoio para o IBAMA para fazer cirurgias dificílimas. No caso desse lobo, ele foi agredido, ele teve traumatismo craniano, hemorragia de tórax, ele foi encontrado praticamente morto, e essa reabilitação foi dificílima e foi feita com grande sucesso por esse grupo de veterinárias, com o apoio do Centro Cirúrgico dos Setas, e a reabilitação pós-cirúrgico foi feita no Setas de Goiânia. E a gente teve assim, a felicidade de receber esse animal, e aí fica a minha história como uma história assim, que me marcou muito, porque eu esperava que a gente fosse receber um animal assim com algumas dificuldades, né? Às vezes até alguma dificuldade física, em razão do histórico dele, muito difícil, uma reabilitação difícil, que ele tivesse alguma sequela, não sei porque na minha cabeça eu fiquei com essa ideia, e foi uma visão, quando eu vi aquele animal saindo da caixa dele, o dia que eles chegaram, para mim foi assim, emocionante, porque eu nunca imaginei que era um animal tão lindo. Eu nunca tinha visto um lobo-guará, eu já tinha visto, infelizmente, atropelado, né, em função da campanha de atropelamento e dos registros que a gente faz dos animais atropelados, né, mas eu nunca tinha visto um lobo-guará vivo e tão bonito, e me pareceu assim, isso não é um animal, é um deus
que chegou aqui e eu fiquei assim absolutamente encantada, aquela coisa de encantamento mesmo. Quando ele saiu da caixa, aquilo ali foi uma coisa assim, eu falei, poxa, só por isso tudo já valeu a pena, por ter recebido esse animal com uma história tão incrível, tão difícil. E aí ele foi, a gente ficou com ele durante 2 semanas, que é um período de aclimatação e de finalização da reabilitação dele, e ele foi solto com colar GPS e todos os sinais de que a soltura foi um grande sucesso. Ele rodou muito, ele andou muito, foi no território Calunga, depois ele foi para São Félix, entrou dentro do parque, ele rodou muito, mas provavelmente ele estava num lugar muito mais, ele nasceu de novo, né? Foi a segunda vida dele, com certeza, mas ele teve essa felicidade de ter essa segunda chance num lugar muito preservado. Então, ele certamente é uma história aí, ele vai ter seus filhos, né? E a gente tem tudo para acreditar que a reintrodução foi um sucesso. Além desse projeto do Asas, tem esse projeto de turismo. A gente está finalizando 3 chalés para receber uma quantidade bem pequena de turistas, para ter um turismo mais de experiência no Cerrado, com foco no birdwatching, na observação de aves e nas trilhas interpretativas. A gente deve começar os testes, os fan tours em 2026, meados de 2026. Então existe esse projeto. A gente tem esse projetinho de agrofloresta, está bem desafiador, porque a terra aqui não é muito propícia para agrofloresta, mas a gente está insistindo, porque a gente acha que a gente ter também uma estadia que a pessoa possa desfrutar de um modelo que é uma espécie de transição para um projeto mais sustentável. Não chega a ser totalmente sustentável, claro, mas pelo fato da gente conseguir produzir alguns alimentos aqui e a gente ter energia solar, isso faz com que seja um projeto de meio caminho, digamos assim, de transição para um modelo sustentável. Então a gente quer ter essa experiência e quer tentar estruturar e digamos assim, unir o útil ao agradável, né? Mostrar tudo de agradável que a Chapada tem, mas ao mesmo tempo dentro de um modelo menos agressivo, menos capitalista, né? Com muita autonomia, né? A gente tem que ter autonomia para conseguir receber os turistas com esse tipo de filosofia. Mas se a gente pensar que há 15 ou 20 anos atrás, né, quando apareceram as primeiras RPPNs aqui na Chapada, Campo Alegre, a Vale das Araras, do Richa, da Bacupari, que na verdade só se tornou Bacupari muito tempo depois, mas a terra já existia, e a gente pensar que aqui não tinham nem 10 RPPNs ao todo, e que hoje você tem mais de 60 RPPNs, então é muito reconfortante ver que essa estratégia ela está decolando, ela está criando o que os americanos gostam de falar, está criando momento, ela está se tornando agora uma estratégia muito mais popular do que ela já foi, e ela pode ganhar muito mais escala se a gente pensar que muita gente ainda não sabe o que é uma reserva e que é possível fazer uma campanha de divulgação e de divulgação também das vantagens que estão surgindo de financiamento, de apoio às reservas, aos RPPnistas, né? Mas não sejamos ingênuos, são muitas os desafios de um RPPnista, né? Eu já tive problemas com os vizinhos, já tive um fogo muito severo aqui no ano passado, que perdeu o controle. O prévio-fogo, se não fosse o prévio-fogo, teria queimado a reserva inteira, queimou quase metade da reserva. São muitos os problemas, né? Existe uma cultura local muito diferente da nossa cultura, de pessoas que vêm de um ambiente urbano, querendo preservar, querendo
muito mais preocupado com o cerrado de pé do que com uma produção econômica propriamente, mas eu acho que o segredo é a gente abraçar as dificuldades, é a gente abraçar, a gente não lutar contra elas, a gente fazer, pensar que é essa a nossa história, que a gente é capaz, que às vezes a gente tem que talvez fazer nascer uma nova versão de nós mesmos, que seja mais, assim, tenha mais harmonia com as dificuldades que a gente vai enfrentar aqui, e que acabam enriquecendo muito a nossa vida, né? Eu acho que aquela vida urbana de classe média alta, restaurante, cinema, não sei o quê, não sei, eu sentia que aquilo ali não me satisfazia, né? E talvez, eu não sei até que ponto realmente satisfaz as pessoas, né? Porque é uma vida muito previsível, tudo muito ali, muito fácil na mão, né? Basta você ter algum dinheiro que os seus problemas já estão resolvidos, você faz o que você quiser. Aqui tem muitos mais desafios, mas é isso que é bacana. E a quantidade de gente bacana que a gente vai encontrando pelo caminho, quando você começa a fazer talvez aquilo que você acha que nasceu para fazer. E aí você começa a encontrar pessoas super interessantes pelo caminho, que fazem assim, que confirmam que, nunca olhei para trás, fui pelo caminho certo, é isso que eu nasci para fazer mesmo.